Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí, y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. A essa altura da vida, como é que aquele Leonardo lá de trás, de 12, 13 anos de idade, você acha que aquele Leonardo previa este Leonardo de hoje? Eu venho de uma família que tem, digamos, o céu e a terra. Minha mãe, analfabeta, nunca quis aprender a ler. Eu consegui que o Papa Paulo VI benzesse um lápis e um caderno para eu levar para minha mãe e ela aprender a ler. Ela jogou longe, não tem Papa que vai me convencer. Eu tenho 11 filhos, todos eles estudaram na universidade, sabem tudo por mim, e ainda eu sei mais que eles. E eu lembro quando gravei uma vez um texto meu de um livro para ela escutar. Ela escutou e disse: onde você aprendeu isso? Não foi isso que eu te ensinei. Mas eu não entendi nada. Então, ela era uma mulher que ajudava em casa trabalhando na roça, para que pudéssemos comer. Meu pai na escola, de manhã, tarde e à noite. E à noite ensinando português para a colonização alemã, italiana e polonesa, que não sabiam nada de português. Então foi uma vida assim atribulada. E eu fui crescendo. Eu acho, olhando para trás, Eri, que eu vim da Pedra Lascada. Toda a nossa região italiana, que a minha ascendência italiana, são profundamente religiosos. A minha mãe, de uma piedade bem familiar italiana, rezando tudo em latim ainda. E meu pai, que foi quase jesuíta, é uma fé crítica. E que nos ensinou já a fazer críticas à igreja, aos padres. E eu já fui para o seminário com essa visão crítica, o que levou os padres até querendo mandar embora. Esse homem não presta para ser padre. Então Deus era uma evidência existencial, estava aí. E a gente nunca questionou Deus. Depois, como teólogo, aí sim, você chega a aprofundar a realidade. Eu acho que o bom teólogo tem que passar por uma tentação de ateísmo. Porque como combinar um Deus bom, um Deus pai e mãe, com a miséria do mundo, com o tsunami, com os massacres que ocorrem onde milhares são vitimados, como no Sudão? Como combinar isso? Então a teologia tem que pensar até o fim isso. E não tem solução. A fé é uma aposta, que aceitando Deus tem mais vantagem do que negando Deus. É a famosa aposta de Pascal. Se você diz que Deus não existe, e de fato não existe, então você não perde nada. E você aposta que ele existe, e ele de fato existe, você tem tudo a ganhar. Então eu digo, a fé é uma aposta. E ela convive com a dúvida e a busca permanente, e eu estou nessa abertura até hoje. Mas você, evidentemente, continua acreditando em Deus. E a dúvida? Cadê a dúvida? Olha, eu acho que a fé, ela convive com a dúvida e é o esforço de superar as dúvidas, sem nunca totalmente superá-las. É a pergunta que Jesus teve na cruz: Pai, por que me abandonaste? A grande dúvida dele. E ele superou a dúvida, já morrendo, dizendo: Pai, e é uma resignação total de entrega, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu acho que todo ser humano, face à morte, face aos fracassos existenciais, ele é colocado diante de uma entrega absoluta, que é a entrega do amor, a entrega da morte. E isso eu acho que faz sentido e é digno para um ser humano.
Eu queria que você fizesse um repasso, olhando um pouquinho para trás, como é que era a igreja na América Latina naquelas décadas de horror, de ditadura, e como é que você vê ela hoje? Olha, eu acho que a igreja da América Latina, ela sempre pertenceu ao velho pacto colonial, ao bloco histórico da dominação. Junto com o colonizador e o militar vinha o missionário. E isso criou estrutura de um cristianismo de submetimento, de um colchão de apaziguar os conflitos e anti-rebelião e anti-autonomia. Então Roma sempre apoiou que haja um cristianismo forte na América Latina, desde que dependente das matrizes europeias, o catolicismo romano. Então, a partir dos anos 60, junto com os movimentos sociais em toda a América Latina, havia muitos cristãos, homens e mulheres, que se deram conta que nós precisamos buscar nossa autonomia a partir de nós mesmos. Então, é uma libertação, uma ação que vai criando liberdade. E aí Paulo Freire nos ajudou muito, é um dos pais fundadores da teologia da libertação, dizendo que só o pobre que se organiza e tem consciência de sua opressão e busca a libertação é que se liberta. Ele não recebe nem da igreja, nem do Estado, nem das classes de má consciência que se dirigem aos pobres. Ele tem que ser o sujeito da libertação. Então, aí, dentro desse caldo maior da libertação, que provocou na Europa os movimentos de 68, no mundo inteiro houve uma efervescência libertadora, também repercutiu dentro da igreja. E aí o importante foi o seguinte, que é um fenômeno típico da América Latina, que dividiu as igrejas. Onde a igreja tinha um lastro nas classes poderosas, um pacto com o Estado, ela normalmente reforçou esse pacto e se opôs a todos esses movimentos e acolheu o discurso oficial da época, da Guerra Fria, que são subversivos, são marxistas, e aí eram perseguidos, torturados. E grave foi, eu acho, na Argentina, milhares de desaparecidos, no Uruguai, no Chile, muitos cristãos martirizados, um bispo, Angelelli. Em outros lugares, Bolívia, Peru, América Central, e especialmente no Brasil, aí houve não, a igreja, especialmente em nome de alguns profetas, como Helder Câmara, ela se dirigiu aos pobres. E ela fez como que uma aliança com os pobres. Eu até diria mais, não é que a igreja se converteu aos pobres, eu acho que os pobres converteram a igreja. Eles entraram ocupando os lugares da igreja, as sacristias, os salões, a própria igreja, faziam suas reuniões, leitura bíblica, página da vida, página da realidade, tirando consequências de resistência, de prática libertadora. E a teologia vem depois, pensando a partir dessas práticas. E aí nasceu, e é curioso, Eric, que a primeira vez que se formulou a palavra libertação foi aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis veio uma reunião de bispos, preparando a participação deles no Concílio Vaticano II em Roma. Estava Gustavo Gutierrez e Dom Helder. E ambos disseram, nós não queremos uma teologia do desenvolvimento, que é um desenvolvimento do subdesenvolvimento. Nós queremos uma teologia da libertação, que corta os laços de dependência, dá autonomia ao povo, e a igreja tem que caminhar. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. É a criança tão humana que é divina. Vivemos juntos os dois, com um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança a mais pequena. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro de tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia, que só tu sabes qual é.
que você sonha? Olha, Eric, eu vivo de uma utopia que elas são como as estrelas. A gente nunca alcança as estrelas. Mas que seria de nossas noites se não tivesse as estrelas? Que seria dos navegantes, dos que fazem viagens espaciais sem as estrelas? Elas orientam, elas animam a caminhada. Então eu vivo de uma grande utopia. Eu nunca renunciei à utopia de Jesus, à utopia de São Francisco, de uma humanidade que se confraterniza com todos os seres, o irmão lobo, o irmão sol, a irmã lua, que tira a lesma do caminho para não ser pisada, um sonho de uma confraternização universal, mas começando pelos mais humilhados, que são os pobres. Porque ameaçados não são as baleias nem o mico-leão dourado. Os mais ameaçados são os pobres do mundo, condenados a morrer antes do tempo. Então nós temos que arrancar daí. O meu sonho é que a humanidade chegue a um acerto entre elas. E talvez entre os seres humanos. Talvez chega não porque haja argumentos de racionalidade que existem e nós devemos propô-los, mas porque o risco é tão grande de que nós podemos desaparecer. Como dizia Hegel, o ser humano aprende da história, que não aprende nada da história, mas aprende tudo do sofrimento. Eu acho que nós vamos ao encontro de um grande sofrimento. Esse vai obrigar a gente a mudar para poder sobreviver. E aí sim vai ter uma democracia terrenal, uma democracia planetária, onde todos os seres humanos vão ter que conviver na diferença. Na mesma casa comum, não temos outra, esse pequeno planeta, com recursos escassos. Seremos todos socialistas, não por ideologia, mas por estatística. Significa, temos esses bens da Terra. Somos tantos, 7 bilhões. Mas não só nós, temos a natureza, animais, plantas, todos eles usam a Terra e a biosfera. Como dividir esses recursos para que toda essa comunidade de vida possa ter o suficiente e o decente, que possa viver bem e melhor com menos. Então eu acho que se nós não nos mobilizarmos, Eric, com os fóruns sociais mundiais, com uma nova consciência, nós não vamos ter tempo suficiente, porque temos pouca sabedoria. E quando despertarmos, porque a água chega ao nariz, talvez seja tarde demais. Ou então, em alguns oásis vão se salvaguardar e sobreviver pessoas, mas grande parte vai ser sacrificada pela insanidade, irracionalidade do tipo de civilização que nos últimos 400 anos instauramos, primeiro no Ocidente e agora no mundo, que implica a devastação da natureza, criação fantástica de injustiça entre os seres humanos e um profundo vazio espiritual nas pessoas. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e que, ora mortos, nos deixe separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos.